Abra sua Bíblia no Salmo 124, por favor. Salmo de número 124. Quem veio preparado para ouvir a voz de Deus essa manhã? Amém? Então diga para o teu irmão assim: você vai ouvir a Deus. E quando nós ouvimos, nós temos a responsabilidade de fazer o quê? De praticar, né? Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Você poderia transformar esse versículo assim: se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, meu Deus do céu, o que teria acontecido, né? Onde eu estaria hoje? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens, quando quem? Se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso, vamos falar o 8 junto? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Deus, por essa manhã tão especial. Amanhã de ceia, podemos lembrar a tua morte e ressurreição. Obrigado porque o Senhor é o Deus conosco, é o Deus que venceu todas as coisas. E queremos ouvir a tua voz agora. Diga assim: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Me ajuda, Espírito, a ouvir e praticar, em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele venceu todas as coisas. Se você der uma olhadinha em todas as seitas que existem por aí, todas as tentativas do homem chegar a Deus que não seja através de Cristo, você vai ver uma frustração muito grande. Quando nós estivemos em Israel, nós vimos isso de uma forma muito clara, né? Durante grande parte das gerações passadas, o homem tentando chegar até Deus, o homem construindo grandes monumentos, coisas enormes. É inacreditável a capacidade do homem, sem equipamentos que nós temos hoje, com gás e outras tecnologias, construir o que eles construíram para um Deus que não chegava ao Deus Criador dos céus e da terra. E quando nós vemos Jesus faz algo maravilhoso. Ele vem ao mundo, ele vive como homem, morre, ressuscita ao terceiro dia, vence a morte, que era o último inimigo a ser vencido, né? E agora todos aqueles que confessam a Ele como Senhor e Salvador, Ele passa a viver aonde? Dentro dele. Amém? Aí não precisa construir templo, não precisa construir nada faraônico, nada físico, porque Deus só vai habitar naquilo que Ele construiu, que é você e sou eu. Amém? Não? Amém. Diga para o teu irmão assim: Jesus vive aí dentro. Você é a casa, é a morada do Espírito Santo. Amém, queridos? A pergunta é: o que pode prender o homem? Nós vimos aqui nesse texto o salmista dizendo assim, Davi escrevendo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim: se o Senhor não estivesse comigo, se o Senhor não estivesse ao meu lado, quando os homens se levantaram contra mim. A primeira coisa que pode prender uma pessoa são os homens, né? E eles querem destruir a nossa vida, muitas vezes não conseguindo de outras formas, levantam pessoas para destruir, e homens estão destruindo homens, né? Haja visto o que aconteceu essa semana, esse fato horrível, inacreditável, né, que possa acontecer, e está aí permeando os noticiários e abalando mais uma vez a nossa nação. Pessoas jogando crianças pela janela, pessoas matando esposa e assim por diante. E ele fala: se o Senhor não estivesse ao meu lado, o que teria acontecido comigo? Um dos inimigos do homem é o próprio homem. O homem quer lançar o homem numa prisão. Os homens querem prender os outros homens, querem fazer desses homens os seus reféns. Mas ele continua:
Lá no versículo 4 ele fala assim: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. A outra prisão que quer nos encarcerar é através das nossas almas, né? do nosso emocional. Existe a prisão humana, física, existe a prisão emocional e existe a prisão espiritual. Quantas pessoas estão presas espiritualmente hoje? O salmista, ele chega no versículo 7, ele dá um brado, ele fala: salvou-se a minha alma, salvou-se as minhas emoções, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Amém? Amém. As situações da vida, seja física, seja emocional e espiritual, as situações desse mundo tentam nos prender como um laço prende o pássaro, né? E ele está dizendo: quando o Senhor se levantou e esteve ao meu lado, a minha alma estava livre, ela se libertou, quebrou-se o laço, como um pássaro do laço do passarinheiro. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Quando o Senhor vem e quebra os laços que querem prender a nossa vida, o nosso físico, as nossas emoções e a nossa vida espiritual. Ele termina dizendo de uma forma maravilhosa: o nosso socorro, o meu socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Diga assim: o meu socorro está somente no Senhor. A única pessoa que pode libertar você é Jesus Cristo. Não há duas pessoas nesse mundo. É por isso que há tanta frustração. Laços que querem nos prender, roubar a nossa liberdade, a nossa alegria, a nossa paz, a abundância da nossa vida. Não precisa abrir, eu vou ler 2 Timóteo 2, 8 e 9, diz assim: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual Paulo está escrevendo, pelo qual estou sofrendo até as algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Diga assim: a palavra de Deus, ninguém consegue prender. Ela entra em locais onde o homem jamais imaginou que ela possa entrar, e ela entra lá. E ele está dizendo: vocês estão me prendendo fisicamente. Ele estava preso fisicamente, mas emocionalmente ele estava livre, espiritualmente ele estava livre. Vocês podem me colocar numa cadeia física, e fisicamente eu estou preso, mas emocionalmente e espiritualmente eu sou livre. A palavra de Deus liberta o homem emocionalmente e espiritualmente. Amém? Não? Amém. E se bem que em alguns momentos aqui alguns discípulos, apóstolos de Jesus, foram libertos também fisicamente através da palavra do Senhor. Mas a pior prisão do ser humano não é nem a prisão física. É horrível ficar fisicamente preso. Eu trabalhei numa cadeia durante alguns anos. Eu sei o que é isso. Quando eu entrava ali e aquela porta se fechava atrás de mim, eu ia fazer uma visita para os detentos ali. Eu falei: meu Deus, depois que fecha essa porta, para abri-la agora não é muito fácil. Eu podia sair, mas eles ficavam aprisionados. Mas a palavra de Deus, quando entrava naquela prisão, ia libertando a alma daqueles encarcerados, ia libertando espiritualmente, e as pessoas iam mudando o seu semblante, mesmo presas fisicamente falando. O grande e maior objetivo do inimigo, do diabo mesmo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele quer prender a nossa vida, ele quer nos enlaçar. Eu escrevi aqui: ele quer nos amarrar, bloquear, ele quer nos neutralizar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E eu quero falar um pouquinho sobre a prisão espiritual e a prisão emocional. Fisicamente nós temos muito facilidade em entender isso, seja alguém estando atrás de algumas grades, seja alguém estando preso numa cama, fisicamente preso numa cama porque está doente, ou de qualquer outra forma física. É mais fácil entender isso. Mas a questão emocional e espiritual não é tão fácil assim. E às vezes, quem sabe, você está preso emocionalmente ou preso espiritualmente e não está sabendo. E nessa manhã eu creio que o Espírito Santo, a palavra de Deus,
ela está aqui para te libertar. Amém? Porque a palavra de Deus, ela não pode ser algemada. Pode ser algemado o que for, mas não se algema a palavra de Deus. Amém? Porque ela vem para libertar o homem no nome de Jesus. Amém. A primeira coisa é espiritualmente falando. Lá em 2 Coríntios 3,14, você pode anotar, eu vou ler aqui para você, se você quiser depois ler em casa. Diz assim: essa é a primeira prisão espiritual, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, está falando aqui do Velho Testamento, não da nova aliança, através de Cristo, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ele diz assim no início do versículo: mas os sentidos deles se embotaram. O que é um sentido embotado? Parece-me que há espiritualmente falando, há uma sequência de acontecimentos para que uma pessoa chegue no último estágio que nós vamos ver agora. Mas parece que o princípio é quando o entendimento da pessoa está embotado. Embotado fala de endurecido, de calejado, de insensibilidade. Você fala e a pessoa não ouve mais. Você diz alguma coisa, você adverte e a pessoa não te ouve. É a pessoa que perdeu a capacidade de entendimento. É como se ele tivesse com o coração endurecido, ou esse véu que ele fala estivesse uma capa ou um couro, né, que não permite que as coisas entrem na cabeça dela, ou entrem na mente, no coração dela. Quem já falou assim: puxa, essa pessoa tem cabeça dura? Quem já falou alguma vez? Espero que não seja eu, nem você, né? Mas a pessoa não entende essa pessoa, você está falando, parece que não está entendendo. Quem já disse isso? Qual foi o pai que falou isso para o filho? Né? Não está entendendo, eu estou te mostrando isso. Né? Cuidado com aquilo ali. Né? Eu já sei, eu já passei por isso, eu já andei nessa estrada. Mas tudo parece que começa quando a palavra de Deus é liberada, a palavra que liberta, que não pode estar algemada, ela é lançada sobre a vida daquela pessoa, e a pessoa está com o sentido embotado, calejado, endurecido. Isso é um perigo terrível, porque isso impede que a pessoa entenda a palavra de Deus. Amém? Não? Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está entendendo? Você está atento à voz de Deus nessa manhã? Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Não? Amém? Parece-me que na sequência, quando a gente pensa nisso, vem uma outra situação. E a situação está muito parecida com aquela situação do rei Saul. Quem lembra a história do rei Saul? Foi um homem de Deus, amém? Não? Ele recebeu um reino. Ele foi o primeiro rei de Israel, um homem ungido. Deus ungiu Saul, mas Saul ele começou a caminhar em desobediência. Desobedeceu uma vez, desobedeceu duas vezes, e na última vez ele fez o pior das coisas. Deus falou: não dá mais para caminhar com esse homem, eu vou levantar um outro rei. Queridos, Deus não quer que uma pessoa que foi chamada por Ele não cumpra aquilo que Ele planejou para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não fizer, Deus vai o quê? Vai chamar uma outra pessoa. Não tem como, porque o projeto dele vai se cumprir, ou comigo ou semigo, né? Ou vai comigo ou não vai, ou vai uma outra pessoa. Mas que vai acontecer, vai acontecer. E jamais Deus quis que Saul chegasse no ponto que ele chegou. No momento na vida dele, por causa de uma coisa chamada opressão maligna, ele começou tudo com ciúme, né? Davi começou a fazer algumas coisas, ele ficou enciumado. Do ciúme veio com medo de perder o reinado. Do medo foi para a inveja, começou a invejar porque Davi chegava das guerras e as mulheres falavam assim: Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. E Saul olhou e falou assim: rapaz, esse cara vai roubar meu trono. E começou a ficar invejando. O ciúme é uma droga na vida de uma pessoa, né? Leva a coisas absurdas, né? Aí veio o ciúme, o medo, a inveja, e ele começou a ficar irado. Quando ele começou a ficar irado,
veio sobre ele um espírito opressivo. E esse homem ficava transtornado, ao ponto que ele chama Davi, porque enquanto Davi tocava a sua harpa, o seu instrumento, ele ficava aliviado, aquele espírito se retirava dele, aquela opressão saía dele. Não era uma possessão maligna, que é o último estágio da situação, mas era uma opressão. Ele estava debaixo de uma carga e de uma ação maligna sobre ele, devido a uma brecha que ele abriu. Como não houve arrependimento, porque o arrependimento, presta atenção no que eu vou falar, o arrependimento, ele cancela os nossos pecados. Saul nunca se arrependeu. E por causa da falta de arrependimento, a situação dele foi se agravando. E ele saiu de um homem lúcido, ungido, para um homem agora debaixo de uma opressão. E opressão, ela age de uma série de formas. Ela traz um jugo sobre a pessoa, ela traz um engano, é uma ação espiritual que interfere no meu dia a dia. A opressão maligna é quando a pessoa tem mania, por exemplo, de perseguição. Acho que todo mundo está contra ele, contra ela. Se alguém cochicha, é comigo. Há uma ação maligna nessa história. É quando a sensualidade ela é distorcida. Quando o envolvimento sexual já não é mais algo que é feito entre esposo e esposa, dentro de um princípio bíblico, mas aí vale tudo e qualquer coisa tá bom, desde que eu tenha prazer. É quando alguns medos, algumas fobias se instalam na vida da pessoa e não são explicadas pela medicina, não tem explicação. Não dá para comprovar aquilo, né? Por que está acontecendo? Ninguém sabe. São essas doenças infundadas. Começa a se instalar na vida da pessoa. E aí você começa a constatar que há uma ação espiritual maligna oprimindo a vida daquela pessoa. E terceiro e último lugar, na sequência dos acontecimentos, é quando vem uma possessão maligna mesmo, que é o caso aqui de Lucas 8, 27, que diz assim: logo ao desembarcar, veio da cidade ao encontro de Jesus um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Um homem que agora andava nu, longe da sua família, vivia nos sepulcros. É por isso que os trabalhos são feitos nos cemitérios, os trabalhos de ações malignas são feitos nos cemitérios. Está aí, está na palavra, onde agora o espírito maligno toma conta da vida da pessoa, a pessoa não tem mais juízo, ela está submissa à ação espiritual daquele demônio. As coisas não acontecem do dia para a noite, é algo progressivo. Abre-se um espaço, a pessoa endurece, a palavra não age mais, aí vem uma opressão, a pessoa continua endurecida, aí acontece o último caso, que é a questão do endemoniado de Gadara, do Gadareno, de uma coisa lastimável. Mas onde a palavra de Deus, Jesus, a palavra encarnada, foi ali e deu a palavra de ordem, e todos aqueles espíritos saíram, aquele homem se tornou em juízo perfeito novamente. Porque a palavra de Deus não está o quê? Algemada. O Senhor é o Senhor de todos os espíritos, Ele comanda todas as coisas. O que nós não podemos é abrir brechas e permanecer com essas brechas abertas, porque as coisas podem se complicar para o nosso lado, e nós temos que tomar muito cuidado. Amém, queridos? Amém. Mas tem a outra questão, além da questão espiritual, e que nós temos que cuidar dela, lendo a Bíblia, estando dentro da vontade de Deus, sabendo aquilo que nós temos que fazer, vamos fazer. Eu vou pregar daqui a pouco uma mensagem, Deus já falou ao meu coração, e eu vou dar para você assim, um elemento que, se você guardar no seu coração, isso jamais vai acontecer na sua vida. Uma coisa como essa que aconteceu com Saul. Mas outro elemento que tenta nos aprisionar é a prisão emocional. Saul ficou preso espiritualmente, o endemoniado gadareno ficou preso espiritualmente, os judeus estavam presos espiritualmente, porque a palavra não penetrava, não passava aquele véu e atingia o coração deles, estavam presos espiritualmente. Jesus veio para libertar o homem espiritualmente falando, amém? Não? Amém. Mas há a prisão emocional, é a prisão de alma, é onde vem os ódios, as violências, as mágoas, ressentimentos, desânimos, depressão constante, medo, pânico, tristeza e tantas outras coisas,
que são da alma do homem. Agora, por que estão na alma? Porque precisa consertar o espírito com Deus, definir e agarrar no Senhor Jesus como a fonte da nossa vida, da nossa saúde, da nossa paz. E aí essas enfermidades, elas começam a se instalar no nosso coração, na nossa alma. E há algo que todos nós temos e que não podemos fugir disso, que é o passado que tivemos. Nós não podemos fugir do nosso passado, amém? Não? Amém. Nós podemos tomar uma posição com relação a ele, que é o que nós vamos fazer nessa manhã. Mas o passado é algo latente em você e em mim. Mesmo que você não lembre do passado, não tenha nitidez, clareza daquilo que se passou com você desde quando você nasceu, uma coisa é certa: o teu passado influencia você no seu presente. É algo que te empurra a fazer coisas que você falou, não gostaria de ter feito isso, mas você está fazendo. Por que acontece isso? E às vezes não é espírito maligno que está fazendo isso, não é opressão maligna, satânica, não, é uma questão de alma. É o passado exercendo uma interferência no seu presente. É você não gostando de pessoas que você nunca viu. Eu não gosto daquela pessoa, por que você não gosta? Não sei. Antipatia gratuita, porque aquela pessoa denota um jeito, ou um exterior, ou uma maneira de ser, que te lembra e você racionalmente não sabe, que está te remetendo lá atrás, e você tem aversão àquele tipo de coisa, ou de atitude de pessoas. E isso escraviza o homem, aprisiona o homem, gera tristeza, pânico, angústia na alma. E Jesus veio para libertar o homem dessas angústias e consertar isso em nome de Jesus. Ele não pode consertar o passado, mas ele pode consertar o presente. Amém? Não? Amém. Porque ele está aqui hoje, e o que vale é aqui hoje. Estava conversando com uma pessoa essa semana aqui no gabinete, e a pessoa muito angustiada, onde aparentemente ela tinha resolvido um problema muito sério com a família, mas por causa de algo que aconteceu nesses dias, tudo lá do passado voltou, e ela veio aqui extremamente abalada, e dizendo: agora que eu poderia ter uma vida mais tranquila, eu estou sofrendo isso. Não é justo, pastor. Eu deixei ela falar, chorar bastante, né? Eu falei: você precisa consertar o seu passado. Mas lá aconteceu isso assim, mas não consertou. O passado só é consertado quando Deus está presente naquele conserto. Aí ele sela aquele conserto, para nunca mais ele se levantar, no nome de Jesus. Amém? Amém? Não? Nós não podemos mexer com um defunto. Tem gente que fica exumando o corpo toda hora. Verdade. Fica escafunchando no passado, com saudade do passado, ou lamentando o passado. E Jesus não quer isso, porque Ele quer que você viva no presente. Amém? Isso, o passado, ele interfere no nosso presente. E quando que o passado interfere no presente? Quando lá no passado nós sofremos, nós somos feridos por alguma coisa. Algumas situações nos machucaram profundamente. Seja com pai, com mãe, seja com irmãos, seja com parentes, seja com amigos na escola, seja onde for. Alguma coisa te marcou, te feriu, e isso precisa ser acertado, porque senão você vai ficar à mercê dessas feridas anteriores e não vai conseguir desfrutar do melhor de Deus hoje, agora, onde Deus está te colocando. E pior que isso, além de você sofrer, nós fazemos as pessoas que estão ao nosso redor o quê? Sofrer também, e elas não têm nada a ver com isso. Nós ficamos violentos com as pessoas que não nos feriu, que são pessoas recentes na nossa vida, por causa de coisas anteriores, por causa de injustiças que sofremos lá atrás. Quando nós fomos maltratados, abusados, ignorados, com palavra, com atitude, ou seja, de que forma foi, não lembramos, mas eu não me lembro. Mas por que então você reage dessa forma? O que está acontecendo? Por que dessa ira? Por que dessa atitude que você está tomando? O que está acontecendo com você? E a pessoa fala: não sei, eu só sei que hora que eu vi, eu já fiz. É o passado interferindo no presente. Amém? Não? Segunda coisa, o passado interfere no presente quando nós ignoramos essa possibilidade. Eu conheci pessoas que são radicalmente contra isso.
elas se converteram. Ela falou assim: olha, pastor, isso aí é pura conversa, tá? Isso aí não tem nada a ver, isso aí é tudo para ganhar dinheiro, para encher consultório de psicólogo, psiquiatra, para vender remédio. Isso é tão bobagem. O cara está lamentável a vida dele, o relacionamento está tudo destruído, não acredita que isso é uma possibilidade. A terceira coisa é quando achamos que isso não é verdade. Nós não acreditamos que aquilo é realmente algo que possa nos interferir, que eu estou sendo empurrado por alguma coisa que está no meu inconsciente, que está lá dentro da minha alma, da minha mente. E há pessoas que lutam contra isso, e não adianta lutar, irmãos, contra o passado, porque ele é algo que aconteceu, de fato, de verdade, né? E é mais difícil lidar com isso com pessoas mais antigas como eu, né? De 50 e tantos anos para frente, né? É mais difícil, porque lá era tudo meio no chutão, né? Ah, faz isso, pá, e tá, e vai. Tinha que ser, né? Tem que ser homem, tem que ser o que lá. Aí o cara está bichado, né? Bichado é outra forma, né? Assim, tá ruim, né? Tá com problema, né? Tá lá sofrendo a situação e não se dá conta de que há algo errado com ele, que ele precisa colocar para fora aquilo que está latejando a alma dele. Isso para algumas pessoas é sinal de fraqueza. Não, isso é sinal de cura. Amém? Não. Mas também eu não posso ficar manipulando as pessoas com a minha enfermidade. Há pessoas que são amigas da doença emocional, porque enquanto elas estão emocionalmente doentes, está todo mundo paparicando, né? Ai, cuidado, ai, não faz isso, não faz aquilo, e gosta dessa festa toda, e ela está cada vez mais enferma e enfermando os outros, e adoecendo as pessoas que estão ao lado dela, escravizando as pessoas, estão presas emocionalmente, estão prendendo outros também fisicamente. Amém? Não? E o Senhor Jesus, ele veio para isso. E a terceira, quarta coisa é quando nós resistimos à cura, né? Quando nós não reagimos ao tratamento, quando nós somos dirigidos e orientados a fazer determinada coisa e nós não fazemos, e ficamos justificando: ah, eu não posso, ah, eu não dou conta, e fica naquele nhanhanhá daqui, nhanhanhá de lá. A gente sabe, nós estamos acompanhando um jovem, forte, que está com um problema de síndrome de pânico. Ele fala: pastor, isso é horroroso, eu estou no meu trabalho, eu começo a ficar angustiado, eu começo a suar frio, me dá um negócio, mas eu tenho que encarar essa realidade, meu irmão. Não se dobre diante disso em nome de Jesus. Vai lá, faça o tratamento, acompanhe isso em nome de Jesus, mas não se acomode nisso, porque há um Deus que está dentro de você, que é muito maior do que essa doença emocional, espiritual, ou qualquer prisão que o inimigo queira te lançar. Não se sujeite a nenhuma prisão aqui nessa terra, porque o Senhor Jesus veio para te libertar em nome de Jesus. Amém. Jeremias, abra lá comigo, Jeremias capítulo 4, versículo 19. Isaías, Jeremias. Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém. Amém? Jeremias 4. Jeremias 4, 19. Quem achou, diga amém. Amém. Posso ler, não? Pode. O que? Meu coração, eu me contorço em dores. As paredes do meu coração. Meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Jeremias estava atravessando talvez uma das piores situações da sua vida. Ele tinha sido encarcerado fisicamente, mas nada se compara a essa exclamação que ele está falando aqui. Meu coração. O meu coração está a ponto de arrebentar. Eu não suporto esse momento. Ele está dizendo aqui. Jeremias está profundamente sofrendo um ataque na sua alma, no seu coração.
porque ele estava vendo uma situação externa e ele fala: o meu coração está agitado. Quantos corações agitados essa semana aqui? Teve alguém com o coração agitado? Então digo para o teu coração: acalma o coração. Parece que o coração vai sair para a boca, né? É assim que a gente fala. Tá batendo, além do... a adrenalina está sendo descarregada e o coração parece estar saindo para a boca. E ele estava justamente dessa forma. Ele estava emocionalmente abalado. Jeremias nesse momento. Uma angústia sem precedentes. Parecia que seu coração explodia. Queridos, há uma tendência desse mundo, do inimigo, tentar prender as nossas emoções. Quer roubar a nossa alegria, a nossa paz. Quer te prender lá nas coisas antigas. Então, está na hora de resolver o passado. E de resolver coisas mais recentes. Fechar a porta para esse passado. E não se sujeitar a viver no presente com coisas do passado influenciando ou ditando como é que você tem que viver o seu presente. Amém? Isso é fruto de uma decisão. Espiritualmente é fruto de uma decisão e de uma sujeição a Deus. O que eu disse? Decisão e sujeição a Deus. Na questão emocional é de uma decisão e de uma sujeição à palavra de Deus. Amém? Não? Quando eu decido andar segundo a vontade de Deus, quando eu decido me sujeitar a ela, obedecer, vem a libertação no meu espírito, na minha alma. Nada pode me prender. Por isso que Jesus, quando ele escreve lá em João, não precisa abrir, eu vou ler para você, João 8, 32 e 36, diz assim, Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Se pois o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade só se alcança em quem? Em Jesus. Eu não ouvi, só em quem? Jesus. Não há outra pessoa, irmãos. Graças a Deus pelas terapias, graças a Deus pelos remédios, graças a Deus pelos terapeutas, mas Jesus é aquele que entra para tomar conta. E Ele vem mandando embora todo espírito de opressão. E se tiver possesso, todo espírito de possessão. E se tiver fechado a palavra de Deus, embotado de alguma forma, Ele rasga esse véu em nome de Jesus e libera a palavra dele sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Ele vem para entrar na nossa emoção e dizer para o passado: chega, você não influencia mais essa pessoa no presente. Aconteceu, é verdade, eu até me lembro, mas isso não muda as minhas atitudes, não mudam as minhas atitudes, não muda a minha maneira de me relacionar com as pessoas, comigo mesmo, não muda a minha autoestima, não muda. Amém, queridos? Em Cristo, todo véu, toda opressão e toda doença emocional é removida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, quero ler o último versículo. Pode deixar a sua Bíblia no seu banco e nós vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Em Cristo Jesus, todo véu, todo embotamento dos sentidos é removido, é rasgado. Toda opressão espiritual maligna é desfeita. Toda doença emocional é curada. Em Cristo o véu é removido, você é curado e liberto. É você entregar o seu coração totalmente a Ele nessa manhã. Lá em Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Jesus te libertou para que você seja livre. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Querido, com seus olhos fechados, meu irmão, minha irmã,
você que está nos visitando. Jesus está aqui nessa manhã e dizendo: olha, Ele te libertou, e então não se submeta a nenhum jugo de escravidão. Jesus veio para nos libertar. Quando conhecemos a Ele, a verdade, Ele nos liberta. Se Cristo, se Jesus, o Filho de Deus, nos libertar, nós somos livres. Tudo isso é palavra de Deus, é Bíblia. Eu não falei nada que eu entendo, mas eu falei tudo que está escrito na palavra de Deus. Então é a hora de você tomar uma posição nessa manhã. Uma posição de se apropriar da obra da cruz. Quando você nasceu de novo, e se você não nasceu de novo ainda, nascer de novo, lá em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê a respeito dela. Então abra sua boca, confesse Jesus como Senhor e Salvador nessa manhã. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida. Permite que o Espírito Santo toque no seu coração, para que você deixe de ser uma criatura para ser filho e filha do Deus Altíssimo. E como filhos e filhas Ele vai nos abençoar. Entendendo nessa manhã que se alguém nos prender fisicamente, nós não estaremos presos emocionalmente nem espiritualmente. Jesus está aqui para te dizer: eu estou te libertando, eu te libertei, mas não se submeta a nenhum jugo de escravidão novamente. Fale com Ele agora. Se você sentir a necessidade de sair do seu lugar, vir aqui à frente, aqui no altar, pode vir. Sinta-se livre, estamos na casa do Pai. Mas deixe que o bálsamo de Deus, que o óleo de Deus, que o unguento do Senhor venha sobre você agora. Nós vamos tomar uma posição com o nosso passado, e vamos tomar uma posição com toda obra maligna espiritualmente falando. Cante ao Senhor agora em nome de Jesus. A unção